Então, povo, retomando, vamos falar um pouco de epidemia das doenças periodontais. O que é epidemiologia? É você estudar, né, o que causa e a distribuição de uma determinada doença na população. Então, o que a gente busca através da epidemiologia? Estabelecer etiologia, avaliar os dados dos estudos que avaliaram aquela doença, desenvolver e avaliar procedimentos preventivos, porque doença gera ônus, né? Então é interessante a gente saber o que causa e prevenir a doença. A gente tem, durante o curso das doenças periodontais, antecedentes não modificáveis, por exemplo, a idade. Antigamente, na minha época de graduação, muito antigamente, não ri não, a idade, assim como o tabagismo e a diabetes, era considerada fator de risco. Então, acreditava-se que o indivíduo, só por ser mais velho, ele estava em risco, assim como o tabagista e o diabético, de ter periodontite. E não é bem assim, né? Foi visto que a idade é muito mais o tempo de exposição. Então, se eu sou mais velha, eu estou sofrendo a ação daquele micro-organismo há mais tempo. Mas não quer dizer que porque eu sou mais velha, eu vou ter periodontite, tá? Está mais associada à perda de inserção do que com profundidade de bolsa sondagem. Vocês lembram perda de inserção e profundidade de bolsa sondagem? O que é um, o que é outro, nível clínico de inserção, PBS, vocês lembram? Sim ou não? Senão daqui a pouco vocês vão ficar perdidos na parte de diagnóstico. Vocês lembram disso? Pode falar a verdade, gente, eu explico. Não? Profundidade de bolsa sondagem e nível clínico de inserção? Não, né? Então vamos lá, olha só. A gente tem um dente, não é casquinha de sorvete, é dente. Dente. Prometo, juro que é dente. E aí a gente tem gengiva. Certo? E aí a gente tem as fibras que unem a gengiva ao dente, que são as fibras do quê? Epitélio? Começa com jun e acaba com sional. Isso aí. Então, olha só. Quando, na situação de saúde, a gente coloca a sonda milimetrada aqui, e até quantos milímetros é considerado sulco saudável? Quanto? 3. Então, até 3 milímetros a gente considera saudável. Tem autores que consideram 4 milímetros, mas sem sangramento, tá? Só que não vamos confundir a cabeça de vocês agora, não. A gente confunde depois. Então, beleza. Então, a minha profundidade de sondagem é a distância do fundo do sulco ou da bolsa até onde passa a minha margem da gengiva. Beleza? Essa é a minha profundidade de sondagem ou profundidade de bolsa quando a gente tem perda de inserção. O que é a perda de inserção? Você tem o acúmulo de que na superfície dos dentes que tem bactéria? Placa e cálculo, isso aí. E aí acumula primeiro supragengival, não é isso? O que a nossa gengiva, nossos tecidos, as nossas células e os micro-organismos fazem? Eles fazem os nossos tecidos quererem se afastar. Por quê? Porque eu não quero ficar perto daquela coisa ruim que está me atingindo, né? Então, o que acontece? Você perde a inserção e essa inserção vai se inserir mais o quê? Embaixo, mais apicalmente. Então, ela se insere aqui. Beleza. Eu não expus uma parte da raiz aqui já? Então, você criou o quê? Espaço para ter mais colonização, não é isso? Que passou a ser supra e subgengival. Concordam comigo que o acúmulo de placa subgengival dificilmente o paciente vai conseguir tirar? Não consegue tirar. Então, isso perpetua a doença. O que acontece com as minhas fibras? Vem lá os periodontopatógenos, meu sistema de defesa, e você perde tecido. O que acontece com a migração? Acontece o quê com a inserção? Migração apical. Beleza. Suponhamos que junto com essa migração apical, a gente teve também uma recessão gengival. A gente teve uma recessão. Aqui passa quem? Junção cimento-esmalte. Beleza.
Aí eu fui sondar o meu paciente que teve migração apical do epitélio juncional e da inserção conjuntiva. Aí você vem aqui e sonda. Vamos supor que a nossa sondagem aqui marcou 5 milímetros até a margem gengival. Então, a PBS, a profundidade de bolsa sondagem, é a distância que vai do fundo da bolsa, do fundo, até o quê? A margem gengival. Então, essa é a minha profundidade de bolsa sondagem. O meu nível clínico de inserção é a distância que também vai aqui do fundo da bolsa até quem? A minha junção cimento-esmalte. Nível clínico de inserção. Então, na hora que você vai sondar a sua profundidade de bolsa, com a sonda inserida no mesmo lugar, você vai saber sua profundidade de bolsa e seu nível clínico. Profundidade de bolsa, na medida que estiver passando a margem gengival. Nível clínico, onde estiver passando a JCE. Vamos supor que são 8 milímetros. Confere? E aí, se eu pergunto para vocês assim, o que é, desculpa, o NCI menos a PBS? A recessão gengival. Certo? Ou então, o NCI é recessão mais a profundidade de bolsa. Todo mundo? Hã? Não é isso? Todo mundo recordou? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Pode apagar? Pode? Então, beleza, vamos seguindo. Em relação ao sexo, alguns estudos sugerem que os homens têm pior saúde periodontal. Por que associam a isso? Embora não haja diferença estabelecida, tá? Porque as mulheres têm melhores práticas de higiene oral e porque procurariam mais o dentista só por ser mulher, mais vaidosa, enfim. De repente o homem vai quando está sentindo dor ou quando vê que tem alguma coisa errada, né? Mas não tem uma diferença comprovada na suscetibilidade entre eles. Quando a gente fala de raça e etnia, tem estudos que apontam maior prevalência de periodontite em indivíduos negros, tá? Tem indicadores socioeconômicos envolvidos também, então quem tem menor poder aquisitivo vai com menos frequência ao dentista ou não vai. Além disso, polimorfismos genéticos, então pacientes que têm resposta hiperinflamatória, como por exemplo, polimorfismo de gene da interleucina 1-beta. Então o paciente produz mais interleucina 1-beta, que é um mediador de inflamação que ativa osteoclasto. Então reabsorve osso mais rápido, o paciente tem mais destruição periodontal. Além disso, tem os fatores ambientais, os adquiridos e os comportamentais. Então qual é o maior fator de risco para periodontite? Qual? Mas qual é? Tabagismo é o primeiro e a diabetes é o segundo maior fator de risco para doença periodontal. Além disso, o paciente ele precisa ter uma microbiota específica, tá? Então não é qualquer biofilme, não é qualquer bactéria que tem o poder de destruir periodonto. Então tem que ser periodonto patógeno, certo? Capaz de destruir tecido periodontal. Então, fator causal que a gente tem estabelecido, o AA, que está relacionado a que tipo de periodontite? William, no celular, que eu estou vendo. O AA está relacionado à periodontite agressiva, porfiromonas gengivales, que é o principal patógeno relacionado à periodontite crônica, Panerella forsythia também. E aí, o que leva a crer, quer dizer, o que confirma que o tabagismo realmente está associado ao periodonto? Que efeito que o fumo tem, o tabaco tem nos tecidos periodontais? Né? Então, o tabaco, ele afeta tanto a estrutura quanto a função de célula. Então, se a gente pensar em células de defesa, que a gente tem polimorfo, macrófago, eles alteram a fagocitose desse tipo de célula, tá?
Então, altera a função dessas células que seriam as primeiras responsáveis por tentar conter a infecção periodontal. Além disso, afeta ainda a vascularização. Então, o que o cigarro faz? Vasoconstrição, né? Resposta imune humoral e celular e a sinalização entre as células. Então, num paciente com periodontite, o tabagismo aumenta a prevalência e gravidade de doença periodontal. Então, a maioria dos pacientes que fumam tem periodontite e a periodontite desses pacientes é mais grave do que no paciente que não fuma. Tem maiores perdas de inserção e as profundidades de bolsa são maiores do que no indivíduo que não fuma. Maior nível de destruição periodontal e de prevalência de periodontite grave. O paciente que é tabagista perde mais dente. É dose dependente, ou seja, quanto mais cigarro eu fumo, pior é a minha doença periodontal e mais extensa ela é. E diminui a prevalência e a gravidade com a interrupção do fumo. Então, se a gente fosse fazer uma escala de saúde periodontal, você tem o paciente que nunca fumou, você tem o ex-tabagista e você tem o tabagista. Então, é melhor parar de fumar, que você já tem efeitos benéficos no periodonto. Tem efeito ainda na microbiota, não tem efeito no acúmulo de placa. Então, antigamente, na minha época ainda, acreditava-se que o tabagista, só por fumar, o efeito do tabaco fazia acumular mais placa. E viu-se que não é isso. Tá? Ele altera a qualidade da placa do indivíduo que fuma. Então, diminuição da colonização de bolsas periodontais superficiais por patógenos. Por quê? Quanto mais profunda a bolsa, mais patógeno periodontal, e não nas bolsas rasas. Tem efeitos ainda imunes na resposta imunológica, então altera a quimiotaxia dos neutrófilos, dos macrófagos também, altera a produção de fator de necrose tumoral, prostaglandinas, aumenta tanto a produção quanto a atividade da colagenase e da elastase também, aumenta a produção de prostaglandina pelos monócitos do sangue. Então, uma série de coisas ruins que acontecem com o indivíduo tabagista. Mais para frente, quando a gente tiver uma aula mais voltada só para o tabagismo e para a diabetes, eu vou colocar uma tabelinha, mas já podem fazer um asterisco aí, que a tabela relacionada ao tabaco e a periodontite no livro do Carranza já caiu em prova. Foi na prova da Marinha, se não me engano, de 1 ou 2 anos atrás. Tá? Tem efeitos ainda fisiológicos, diminui a quantidade de vasos sanguíneos gengivais, mas aumenta a inflamação. Então, se vocês caírem numa prova e falar, por causa da vasoconstrição, que diminui o fluxo sanguíneo, né, o paciente tabagista, ele é pouco inflamado. Não, é um paciente muito inflamado, só que pela vasoconstrição ele não apresenta sinais clínicos de inflamação. Então, se você olhar a gengivinha de um paciente tabagista e de um paciente normal com gengivite, você vai ver que ela é mais pálida. Se você colocar a sonda, pode até sondar profundo, mas não vai sangrar. Mas não quer dizer que ele não seja inflamado. Ele é sim inflamado, mas clinicamente ele não apresenta sinais de inflamação, tá? A diminuição da temperatura subgengival e aumento do tempo para recuperação da anestesia local. Outro fator que tem sido muito estudado é a obesidade, então a prevalência maior de periodontite em indivíduos obesos. Por quê? Justamente pelo estado hiperinflamatório, pelo metabolismo lipídico e pela resistência à insulina. Então, vocês mesmos me disseram que um dos fatores de risco é a diabetes, não é isso? Então, tudo começa com a resistência à insulina. Então, uma série de fatores para contribuir, para a gente acreditar que realmente o indivíduo obeso possa ter mais periodontite do que o não obeso. Além disso, osteopenia e osteoporose. Por que a gente suspeita disso? Imagina só, se a gente com o osso normal, com a densidade normal, já reabsorve, já tem a reabsorção óssea durante o curso da doença, imagine que a velocidade de reabsorção de um osso menos denso nesses indivíduos com osteoporose pode favorecer a progressão da doença. Então, aquele osteoclasto no indivíduo com osteoporose vai reabsorver muito mais rápido do que o indivíduo normal, certo? Então, o raciocínio é esse. Além disso, infecção pelo HIV, por quê? Porque faz imunossupressão. Então, a periodontite, a gengivite, elas são infecções bacterianas. Se você tem um indivíduo que é imunocomprometido, isso favorece a instalação de doenças orais e periodontais.
As periodontais mais associadas, né, a gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante. Além disso, diabetes, que tem uma série de sintomas clássicos do paciente diabéticos, orais e não orais, como, por exemplo, ardência na boca, ressecamento da mucosa. Então, são os sinais e sintomas clínicos de pacientes diabéticos. Além disso, o estresse foi estudado durante muito tempo, inclusive eu estava falando com o William, né, sobre estresse. A minha orientadora de doutorado foi uma das precursoras no Brasil a estudar sobre o estresse. Por quê? Acredita-se que o paciente estressado, o indivíduo estressado, ele produza mais cortisol, e o cortisol, ele altere o curso das doenças periodontais. Porém, quando a gente está falando de um indivíduo estressado, existem alguns fatores que podem confundir apenas a produção de cortisol, ou então será que são outras coisas envolvidas? Como, por exemplo, o indivíduo estressado, deprimido, ele pode fumar mais, e aí não está associado ao estresse, está associado ao tabagismo. Ele pode beber mais porque está fumando mais, e aí está associado ao etilismo e não ao estresse. E ele pode negligenciar os hábitos de higiene oral. Então, o paciente escova menos os dentes, se cuida menos, e então você tem uma perpetuação, a instalação das doenças e não necessariamente relacionado ao hormônio do estresse. Não, dá para filtrar, você se estressa primeiro, entendeu? Você se estressa. Não, assim, quando... Não, aí todos nós, agora a gente vai ficar rico, e todo mundo estressado, todo mundo procurando periodontista, vocês já eram, arrasamos. Sim, quando a gente... Alguém aqui fez mestrado, quer fazer mestrado algum dia na vida, assim, que gosta, porque eu adoro, né? Quando a gente fala de estatísticas para controlar os vieses, que são essas coisas, será que está associado ao cortisol ou será que o tabagismo influenciou, né? Quando eu estava pesquisando na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei pacientes hipertensos. Eu tinha 2 grupos, um tomava uma medicação para pressão e o outro outra, e eu queria ver se quem tomava um tipo de medicação tinha mais doença periodontal do que os outros antihipertensivos, e a gente viu que tinha. Só que aí, o que aconteceu? Eu tive uma única infelicidade. No meu grupo, que tomava o remédio que eu queria provar que influencia na doença periodontal, ele tinha mais placa. Aí eu caí no viés. Será que ele tem mais doença porque esse grupo tem mais placa e mais cálculo do que o outro? Ou será que é por causa da medicação? Então, quando a gente vai jogar isso no programa estatístico, você tem se chama GE, o nome dessa equação. Essa GE, quando você lança, ela determina qual é a parte daquilo que você encontrou que é só da medicação e qual é a parte da placa. Entendeu? Então, quando eu fui fazer minha defesa de dissertação, eu apresentei as 2 tabelas. Eu apresentei ela normal, como se você tivesse os 2 grupos iguais e fosse tudo pela medicação, que aí o paciente que usava essa medicação tem 4 vezes mais chances de ter periodontite do que o que não usava, que é mais até do que diabetes. E aí eu fiz essa análise que mudou para, sei lá, 3,7, então mudou pouca coisa, 3,2, então o papel realmente foi o da medicação. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, já ouviu falar? Captopril, enalapril, lisinopril. Então eu estava até conversando com o William, eu gosto muito dessa parte de acadêmica, né? Então eu sempre quis o mestrado da UFRJ, eu vim de Brasília para fazer lá com o orientador que eu queria fazer. E aí, quando eu cheguei, psicopata, o cara deve ter falado assim, essa garota é maluca, né? Aí, quando eu cheguei, eu não tinha um projeto, não tinha nada, e ele determinou que eu fosse fazer esse. Aí eu falei, poxa, com paciente é sempre difícil, meus pacientes, eles só tinham que ser hipertensos, não podiam ter nada, não podiam ter sido tabagistas, não podiam ter diabetes, é muito difícil. Aí era o que eu estava falando, e fuma, né? Então, assim, eu esgotei um programa de referência mundial lá no Fundão, de 500 e poucos pacientes, eu chamei todos e consegui uma amostra de 65 que eram desse jeito. Então, o paciente não tinha dente. E aí, quando eu fui montar as análises todas,
além de ter esse risco aumentado da medicação, a gente ainda achou um outro dado interessante. Quando eu botei meus pacientes excluídos no programa de estatística, a gente viu que os pacientes excluídos no meu grupo que usava a medicação tinham perdido mais dente do que o outro. Então, a gente conseguiu outra associação da perda dentária. Foi muito legal, assim, eu me orgulho muito do trabalho que eu fiz. Foi muito maneiro. Assim, foi a primeira pessoa que pesquisou a medicação antihipertensiva, é mó barato. Depois, se vocês quiserem, eu mando o artigo para vocês. Então, eu pegava esses pacientes que usavam o Zieca, né? Porque o título da dissertação, acho que eu demorei umas 2 ou 3 semanas para decorar. Que eu tenho que pensar ainda antes de falar até hoje. A terapia antihipertensiva com inibidores da enzima conversora da angiotensina na prevalência e gravidade da periodontite associada a porfiromonas gengivales. Aí, por que a porfiromonas? A porfiromonas, ela se beneficia de cinina, da bradicinina, por exemplo. Então, ela tem um fator de virulência que se chama gingipaína, que consegue tirar cininogênio do precursor. Então, só que a bradicinina, ela tem uma meia-vida só de 15 segundos no sangue, aproximadamente. Tá, beleza. Aí você tem a bradicinina e porfiromonas gengivales, bradicinina. E porfiromonas gengivales, além de fazer sua própria cinina, que ela consegue extrair, né, ela se beneficia só desses aproximadamente 15 segundos. O IECA, que é essa medicação que eu estudei, ele inibe a enzima conversora da angiotensina. O que essa enzima aqui faz? Degrada a bradicinina em menos de 15 segundos. Então, o meu paciente, ele não tinha essa enzima. Então, ele aumentava a meia-vida da bradicinina, beneficiando quem? 4 vezes mais. Muito fofo, né? Ai, eu sou orgulhosa disso, Alexandre, mas pode tirar. Não tira. Então, assim, foi muito, muito legal. Eu ralei a beça, não consegui fazer o mestrado em 2 anos, fiz em 3, mas foi muito, muito recompensador, sabe? Foi muito maneiro, muito legal mesmo. Achei um trabalho super... fazia sentido, né, o que acontece. Aí, quem sabe você não leva para frente e faz o microbiológico do meu trabalho. Graças a Deus, Deus é pai. Olha aí, que eu não consegui fazer o micro. Então, a gente não sabe... Pode ir. Então, assim, como eu não fiz o microbiológico, eu não sei se esse aumento de bradicinina aumentou a quantidade de porfiromonas gengivales ou se a quantidade continuou a mesma e elas ficaram mais sinistras, entendeu? Então, a gente não sabe isso ainda. Vamos ver se algum mestrando que entrar depois de mim aí leva isso para frente. Respira, conta até 3 para Alexandre cortar tudo que eu falei de besteira. Então, voltando para a etiologia das doenças periodontais, a gente sabe que os biofilmes são os agentes etiológicos da periodontite da gengivite, né? Sempre cai no olho, não sei se cai no teu olho, mas meu olho, mesmo com óculos de proteção, a gente vai vendo o cálculo vindo, vai cair, faz um triplo twist carpado, cai no óculos e cai na gente. Só que o biofilme, eles são determinadas comunidades microbianas no dente. Sim, mas aí a placa pode ser só de alimento de resto, porque sempre tá. Vou chegar lá, calma, se acalma, respira, se acalma, vou chegar lá. Então, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente tira um calculão assim, ou um pouco menor, mas grande ainda, o paciente ainda reclama, né? Que ele fala, agora tá passando vento, quebrou meu dente, até cuspir. Não é? Não, porque aqui para ele tem um dente, você que extraiu, né? Não extraí meu dente. Você sabe, eu já fiz exo raspando. Na faculdade. Você já fez exo raspando? Já fiz. Estava raspando um dentinho que ia para exo, para descontaminar, para não chegar tão contaminado na cirurgia. Na hora que eu dei a primeira puxada, o dente... E meu aluno, o que foi, professor? Eu, nada, tá tudo ótimo. Não, já teve paciente minha da tese, da dissertação de mestrado, já meu grupo controle, ela.
ela tinha periodontite agressiva, né? Aí trabalhava no fundão, ela era da pessoal da faxina de lá do fundão, adoro ela. Aí um belo dia ela me liga, Monique, você tá aí? Eu falei, tô, então vou aí, tá bom. Aí saiu do hospital, fui lá na odonto, aí eu esperei ela no corredor, um corredor enorme, não sei se você conhece o fundão, a Leilane conhece, mas aquele corredor que parece, sei lá, de funerária, preto, enorme, grande, eu lá parada na porta da odonto e ela chegou naquela escada de espiral lá que a gente vê no fundo, a luz do fim do túnel. Aí ela chegou assim, parecia que estava comungando com uma hóstia. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela, meu dente caiu. Aí perdeu um incisivo inferior na mão dela. Aí, gente, você não gosta de alguém, deseja periodontite agressiva. Eu acho que é uma das piores coisas. Perder todos os dentes. Você ia perguntar alguma coisa? Fala. Tem fator hereditário? Tem fator hereditário. Pessoal, a pergunta foi se tem fator hereditário relacionado à doença periodontal. Tem. Eu vou explicar isso direitinho para vocês na hora que a gente for para aulas de diagnóstico, de classificação e diagnóstico. Porque o que eu vejo em concurso cai sempre uma questão clínica, para você saber o diagnóstico periodontal daquilo que a banca está pedindo. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem o diagnóstico diferencial da periocrônica e da perioagressiva. E uma das coisas é o fator hereditário que está relacionado à periodontite agressiva. Tá? Por isso que a gente até sugere que o paciente que chega para mim, pelo menos, que a gente faz o diagnóstico de periodontite agressiva, ele é muito jovem, né? Então, ele chega com 20 anos, 21, a gente já consegue perceber algumas alterações e, geralmente, o paciente que é mais novo não tem filho ainda. E a gente já instrui, olha só, quando você tiver seu filho, tiver 16, 17 anos, já começa a fazer visita regular e não assopra boquinha, usa mesmo talher, copo e tal, para você não favorecer a colonização por esses patógenos ruins. Mas tem sim, tá? Então, depois da gente tirar essa massa que cai no olho, né, os biofilmes e os cálculos, eles são o acúmulo da placa bacteriana, causa primária de um monte de doenças orais, como cárie, gengivite, periodontite. A gente tem 300 tipos de bactérias, 700 espécies diferentes. Então, num milímetro cúbico que a gente tem de placa, tem 10 elevado a 8 bactérias, tá? É muita coisa. Isso a gente está falando de 1 milímetro cúbico, né? Em sulcos rasos, 10 ao cubo. E quando a gente fala de bolsas profundas, mais de 10 elevado à oitava potência. Então, um indivíduo só ele pode ter mais de 150 espécies na boca dele. Então, vários estudos clínicos, eu acho que o mais clássico que a gente tem é o gengivite experimental de Lê, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que um pesquisador chamado Lê suprimiu a escovação hábito de higiene oral, fez profilaxia, tirou a placa de todo mundo, suprimiu a escovação de todos esses indivíduos que participaram do estudo e 21 dias depois de acúmulo de placa, todos eles apresentaram inflamação gengival. Então, aí determinou-se a etiologia em relação à placa bacteriana. Beleza, todo mundo desenvolveu? Ok, gengivite. O que ele fez depois? Fez profilaxia em todo mundo teve saúde periodontal. Então, se estabeleceu de uma vez por toda a etiologia, de uma vez por todas. Então, e a remoção diária de placa dental é o que faz a prevenção das doenças periodontais. Tá? A gente tem duas hipóteses sobre a composição das placas. Hipótese da placa inespecífica e específica. Alguém lembra disso? Fora o William? Não. Não, né? Tá. O que a hipótese da placa inespecífica diz? Que qualquer acúmulo de qualquer bactéria, de qualquer micro-organismo, as bactériazinhas, qualquer tipo de bactéria se acumulou sobre o dente, vai desenvolver periodontite. E outra, quanto maior o acúmulo, maior o depósito, pior a minha doença. Então, isso falava a hipótese da placa inespecífica. Tudo bem, então tá. Até faz um sentido, né? Quanto mais bactéria eu tenho, mais doente eu tô. Mas aí como é que você me explica a periodontite agressiva? Que a gente quase não tem. Depósito de cálculo subgengival é quase zero. A gente tem pouca placa, né? Então, aí vieram formular o quê? Hipótese da placa específica, ou seja, um grupo determinado de micro-organismos que causam esses danos maiores aos tecidos periodontais. Então, não é a quantidade de placa, e sim a qualidade. O que tem nessa placa que torna a doença pior.
Então, como eu disse para vocês, na hipótese da placa inespecífica, ou seja, qualquer bactéria causando dano, tem a relação direta entre o número total de bactérias e a magnitude do efeito, ou seja, mais bactéria, pior eu estou. Diferença na composição da placa não é considerada, então não importa o que tem na minha placa. Tem muita, destruição maior, tem pouca, destruição menor. Na hipótese da placa específica, a periodontite é causada por patógenos específicos, né? Por quê? Porque nem toda gengivite evolui invariavelmente para periodontite. Então, tem pacientes que vão ter depósitos de cálculo e vão ficar ali com a gengivite deles para todo sempre. Eles não vão evoluir para periodontite. Por quê? Porque ele não tem o periodonto patógeno, que é necessário. Não em quantidades suficientes para desencadear a doença. E aí, formação da placa. Isso aqui cai em prova de concurso, tá, gente? Mas tem questãozinha aí no meio para vocês verem. Então, a gente chegou lá, limpou o dentinho, ficou tudo bonito. Logo depois que a gente limpa os dentes, tem a dissorção de macromoléculas, tá? E aí, você vai formar a película adquirida, que é composta de quem? Glicoproteínas e anticorpos. Quando você forma essa película adquirida na superfície do dente, você altera a carga e a energia livre da superfície. Alterando isso, você favorece a colonização, a adesão bacteriana ao dente. Então, você aumenta a eficiência da adesão bacteriana. Então, na fase 1, você tem a adsorção molecular para a formação do biofilme. Na fase 2, a adesão bacteriana de micro-organismos isolados. Na fase 3, tem já o aumento da produção da matriz e multiplicação dessas bactérias que estavam aderidas. E na fase 4, você tem a adsorção de novas bactérias formando um biofilme mais complexo. Ou seja, você aumenta a variedade de bactérias que estão no seu biofilme. Então, mais ou menos essas fases estão ilustradas aqui. Você tem a superfície dentária, que a princípio estava limpa, a formação da película adquirida, a adesão dos primeiros micro-organismos isolados, eles se multiplicam e produzem matriz, e a adsorção dos novos micro-organismos. Por quê? Tem micro-organismos que não conseguem se aderir ao dente e à película adquirida. Eles precisam que tenham os colonizadores primários para, a partir daí, eles se ligarem em outras bactérias e conseguirem entrar nesse biofilme. Tá? Saliva. Ela é formada de macromoléculas e anticorpos, tá? A película adquirida é formada disso, tá bom? Beleza, estão lá nossas bactérias no biofilme e aí começa a produção da matriz intermicrobiana, que é esse material que está presente entre as bactérias, representando 25% do volume da placa, tá? 3 fontes contribuem para a formação da matriz. O micro-organismo que produz a saliva e o exudato da gengiva. Então, o que tem na nossa matriz intermicrobiana? A mutana, tá, que é o esqueleto da matriz, que é semelhante ao colágeno, estabilizando a substância entre as células bacterianas. Sequências de colonização. Como que acontece a colonização? Vamos lá. Primeiro, os primeiros colonizadores são cocos gram-positivos anaeróbios facultativos. Isso é importante, cai também em prova. Depois que esses aqui vão se conseguem se aderir à película, chegam os bastonetes gram-positivos, os filamentos gram-positivos, e aí vem os micro-organismos gram-negativos, que são os periodontopatógenos, certo? Aí aumenta a complexidade da placa. Por definição, o que o biofilme é? É uma comunidade microbiana relativamente indefinida associada à superfície do dente. O biofilme, a gente vai ver na outra aula, a relação de antibióticos, ele tem um papel protetor, tá, dessas bactérias que residem em biofilme. Então, é uma densa camada de micro-organismo, está unida, né, na matriz de polissacarídeos, tem um aspecto irregular e os nutrientes penetram no biofilme por difusão. Então, quando o biofilme está grande, os nutrientes para chegarem nas camadas mais internas por difusão é mais complicado. Tá? Então, a gengivite acelera a formação da placa. Então, vira um círculo vicioso. Você tem placa que aumenta a gengivite, e aí o aumento do sangramento, enfim, tudo que acontece na gengivite favorece também o acúmulo de placa.
Fontes de nutrientes. A placa supragengival vem da saliva e da dieta. E na placa subgengival, as bactérias são proteolíticas, tá? Então, vem do sangue e dos tecidos periodontais. Fontes de calcificação. Placa supra, saliva. Placa sub, exudato inflamatório. Certo? Cálculo, que cai no olho da gente. É a placa bacteriana mineralizada, tá? Também é considerado agente etiológico, porém secundário, vou explicar para vocês já já. Aspecto clínico dele é uma massa de coloração branco-amarelada, podendo ser mais escurecida do que isso, e a dureza moderada. O paciente tabagista, a gente raspa e sai com a mão assim, né? De tão duro que é. Grau de formação depende de quê? Da quantidade de placa que eu tenho, então quanto mais placa, mais cálculo eu tenho. A secreção das glândulas salivares. Então chega um paciente, você quer saber se vai ter trabalho, se a mão vai ficar assim, se tem muito cálculo, a gente olha já onde? Região de quê? Incisivo inferior, né? Molar superior. Por quê? Saem os dutos das glândulas salivares, então o paciente geralmente apresenta mais cálculo realmente nessas regiões. E também varia entre os indivíduos. Como é que a gente acha o cálculo subgengival, já que a gente não consegue ver a olho nu? Ou sensibilidade tátil, através dos exploradores, sonda milimetrada, às vezes até cureta a gente consegue, não é o ideal. Ou radiografia, se o depósito for grande o suficiente que dê para ver pela radiografia. Então começa a ser formado em 2 semanas. Tá? A película, que é a cutícula subgengival, também se calcifica, por isso que é difícil de tirar. As irregularidades da superfície também são preenchidas por cristais de cálculo, então isso dificulta mais ainda a gente tirar. Por que eu disse que o cálculo é o fator etiológico secundário? Porque ele é o meio ideal de retenção de placa. Então, a partir do momento que seu paciente tem cálculo, em cima daquele cálculo tem uma superfície de placa viável. O paciente não consegue remover mais. Tá? Então, é ideal para se perpetuar a doença. Então, fator etiológico, todo cálculo é coberto por placa bacteriana viável, que é o fator etiológico primário. Tá? A mineralização começa em centros intracelulares nas colônias e extracelulares na matriz. Composição do cálculo, isso vocês podem também fazer um X aí, porque concurso gosta. É composto por bruxita, fosfato de octacálcio, hidroxiapatita e fosfato de cálcio. Então, é a composição principal do cálculo. Quando a gente fala de cálculo supragengival, a mineralização da placa começa em 24 a 72 horas. Tá? Leva em média 12 dias para maturar. É formado em camadas, é heterogêneo, mineral, 37% de conteúdo mineral, mas pode variar de 15 a 51%. Chegando quase em 80% em algumas camadas. Quando a gente fala de bruxita, ela é vista no cálculo recém-formado, com mais ou menos 2 semanas. É a base da formação do cálculo supragengival. E aí depois a gente tem o fosfato de octacálcio, que é o mineral predominante nas camadas mais externas, a hidroxiapatita nas mais internas e o fosfato de cálcio apenas em pequenas proporções. Beleza, a gente falou do cálculo supra. Falando do cálculo sub agora. Ele é homogêneo, diferente do outro que era heterogêneo. A densidade dos minerais altamente igual, até 58%, variando de 32 a 78%. Quem é predominante nele? Fosfato de cálcio, a hidroxiapatita também é encontrada, e o fosfato de octacálcio vai ter pequenas proporções de magnésio. Como que acontece a mineralização? Você tem esse pH abaixo da placa, a relação alta de cálcio e potássio na saliva, fósforo na saliva, bruxita, hidróxido de cálcio, hidroxiapatita, olha hidróxido de cálcio, virei para dentística agora, meu Deus do céu. Fosfato de cálcio, agora viajei. Aí você mineraliza a placa supragengival. Esse esqueminha tem aí para vocês, não tem corridinho em texto? Favorece a mineralização, tá? Quanto mais baixo o pH. E aí se estabelece a anaerobiose, isso aí. E aí forma-se o fosfato de cálcio.
Vamos lá, características do cálcio em relação à doença periodontal. A rugosidade do cálculo por si só ela não é capaz de causar doença. Se a gente for pensar, eu não disse que sobre a superfície do cálculo sempre tem uma camada de placa? Então, o que entra em contato com o tecido? É a placa ou é o cálculo? É a placa. Então, diretamente, ele não entra em contato com o tecido do hospedeiro. Dificulta a higiene, então o paciente não consegue tirar cálculo, sempre vai ter uma camada de placa lá. Mantém contato com a superfície dos tecidos que vocês me falaram agora. Influencia também a ecologia bacteriana e a presença torna a remoção de placa impossível. Então, para finalizar agora essa aula, deixo um recado para vocês. Do Ayrton Senna, que eu acho que vocês nem eram nascidos na época dele, menos você, o William, que era. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Então, fica meu recadinho para vocês e até daqui a pouco, na próxima chuva de matérias. Pessoal do online, qualquer coisa, é só me mandar e-mail também com qualquer dúvida. E muito obrigada.